Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, amigos telespectadores. Mais uma terça, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Aquele programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Bom, entre em contato conosco, participem do nosso programa. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30, como já é de conhecimento do povo friburguense. Eu queria lembrar aos nossos telespectadores que sábado, agora no dia 22, nós teremos a partida final lá no Clube Comunitário de Conselheiro Paulino, que agora mudou de nome, aliás, foi bem lembrado, e agora chama-se o Espaço de Geraldo Leão. Nosso amigo falecido e foi um baluarte aí no esporte amador de Nova Friburgo, e agora o Clube Comunitário de Conselheiro, como a gente costuma chamar, o Campo do Pastão, como a gente costuma chamar, hoje Geraldo Leão. Perfeita a colocação do nome e muito bem pensado e muito bem lembrado pelo trabalho feito durante a sua longa vida pelo nosso desportista e amigo Geraldo Leão. Bom, eu vou começar o programa hoje falando sobre o julgamento da desaposentação. Antes disso, sábado, dia 22, a final da categoria Sub-17, lá em Conselheiro Paulino. Vamos lá, vamos assistir, vamos dar aquela força, aquela garotada que está lá fazendo a final. O julgamento da desaposentação do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é um assunto importantíssimo que esse governo que aí está não quer resolver.
porque se quisesse resolver, já tinha resolvido. Toda vez que botam isso em votação, tem sempre um ministro que pede vistas. Aí, até voltar à pauta de novo, é longo tempo, porque o governo da Dilma não quer resolver esse problema. Porque se quisesse, já tinha posto em votação, ninguém pedia o visto e resolvia o problema. A desaposentação é a possibilidade de um aposentado que retorna ao trabalho ter uma nova aposentadoria com um valor maior, que inclui as novas contribuições do último período de trabalho. Caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir se a desaposentação será possível ou não. Já existem diversas ações na Justiça e que ficou tudo agora preso com a decisão do STF. Enquanto o STF não decidir, as outras instâncias não podem fazer nada. O julgamento começou no dia 8 de outubro de 2014 e foi suspenso no dia seguinte, quando o ministro relator Luiz Roberto Barroso leu o seu voto. Em síntese, o relator acolheu a desaposentação sem necessidade de devolução dos dinheiros já recebidos, mas propôs uma nova forma de cálculo do fator previdenciário, no caso de desaposentação. O fator previdenciário deverá ser calculado com a idade e a expectativa de vida da época da primeira aposentadoria. Ele concordou com a desaposentação, mas já criou um novo problema, e quando a gente parar para analisar esse tipo de cálculo que ele quer mudar, nós vamos ter certeza que o tipo de cálculo vai ser prejudicial aos aposentados. Pode ser que eu me engane, mas é muito difícil a gente se enganar com esse governo que aí está. A desaposentação deve ser feita por meio de ação ordinária na Justiça, por meio da qual se pede a renúncia do benefício anterior e, ato contínuo, a concessão de uma nova aposentadoria, considerando o novo período de contribuição. Não se trata de recálculo da renda mensal da aposentadoria, mas de renúncia do benefício anterior para obtenção de um novo benefício mais vantajoso, visto que o aposentado, mesmo após sua aposentadoria, voltou a contribuir para a Previdência Social. Você se aposenta, para de contribuir. Quando você volta ao trabalho, mesmo aposentado, aonde quer que você vá trabalhar, a carteira assinada desconta de novo do INSS. E esse novo desconto, você não tem direito a nada, porque você não tem direito à licença, não tem direito a nada, até porque você já é aposentado. Em que pese os argumentos contra a desaposentação, a sua permissão e regulamentação é tida como mais acertada, porque o aposentado que volta a trabalhar tem que contribuir para o INSS, assim como os demais segurados, mas, em contrapartida, não possui os mesmos benefícios, ou seja, ele participa do custeio da Previdência, mas não pode usufruir dos mesmos benefícios dos demais segurados, mesmo que tenha os mesmos riscos, como doença, acidente de trabalho e etc. Por isso que a desaposentação é mais justa para os aposentados. Portanto, não resta dúvida que o mais justo é conceder a desaposentação àqueles que voltam a trabalhar após se aposentarem. Tudo bem, as ações estão aí, está tudo parado dependendo do STF, e que eles não querem julgar isso a favor dos aposentados. O ministro deu lá o voto dele, disse que é a favor, mas quer mexer no cálculo, quer não sei o quê, aí vem um outro ministro e perde vista. Só Deus sabe quando isso vai voltar para a pauta, para tornar julgar. E quando voltar para a pauta, o belo dia que eles entenderem, só para dar uma satisfação, aí vem um outro ministro e pede de novo vista. Não é, doutora Tábua? É assim que a coisa vai acontecendo. Com certeza, Nildo. E já antecipando o seu entendimento pelo que você falou com relação ao novo cálculo, com certeza vai prejudicar o aposentado, aquela pessoa que está entrando com processo de desaposentação. Porque o fator previdenciário é um dos maiores crimes que se comete com relação à pessoa na época da sua aposentadoria.
e fazer o cálculo com base no fator previdenciário que foi aplicado na época que ela se aposentou pela primeira vez, é um dos maiores crimes que se pode cometer contra aquela pessoa. Por quê? Naquela época, ela tinha uma idade, quando ela se aposentou, e a expectativa de vida era uma. Hoje, ela tem uma outra idade e uma expectativa de vida completamente diferente. A expectativa de vida não é daquela pessoa, é a expectativa da população brasileira. Então, quer dizer, se você for levar ao pé da letra ali, em alguns casos não vai valer nem a pena a pessoa se desaposentar. É preferível continuar com aquela aposentadoria anterior, porque se fizer dessa forma, muito dificilmente o salário dela vai aumentar. Então, quer dizer, é aquilo que eu sempre falo nos programas. O governo, para tirar de você uma beleza, agora, para lhe repassar, dificilmente ele faz alguma coisa que preste. Mas faz, né? Faz. Quando eles apresentam alguma coisa, a gente já está com um pé atrás e outro na frente. É contra o trabalhador, é contra o aposentado, é contra o povo de modo geral. É esse o governo que nós temos aí. E, infelizmente, reelegeram a Dilma. Quando o governo afirmava ser contrário ao financiamento privado de campanhas eleitorais, lembra disso, né, doutora Tabata? Com certeza. Devia ter plena consciência de que poderia contar com os propinodutos, como o que está sendo investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Se tais irregularidades ocorrem na Petrobras, tal esquema também poderia acontecer nos demais setores em que estão envolvidas as principais empreiteiras, tais como a construção de hidrelétricas, portos, rodovias e etc. Essa pode ser apenas a ponta do iceberg. A Petrobras deve ser a ponta do iceberg. Já estão falando em fiscalizar, apurar as hidrelétricas, mas pode ser que eu me engane, mas todas elas vai aparecer essa roubalheira que nós estamos vendo no país. Pode ser que eu me engane. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal estão nos contando uma história assombrosa e desvendando maus feitos estarrecedores. A existência de uma quadrilha na qual políticos, empresários, diretores da Petrobras e doleiros corroem a democracia e os valores republicanos. Felizmente, tudo está sendo desmascarado e castigos merecidos os esperam. No entanto, a história não pode terminar por aí. Quem escancarou as portas ou ofereceu as chaves do poder para esses malfeitores? Precisa vir à tona, precisa ser apurado e a população precisa saber quem escancarou as portas para essa gente. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal ficam nos devendo essa resposta. Depois de tantas falcatruas já descobertas, causa-me espanto a falta de citação, para efeito de responsabilidade, dos nomes da presidente da Petrobras, do ministro de Minas e Energia e dos membros do conselho da companhia. Gente, com esse assalto, com essas pessoas todas presas, envolvidas, até agora estão mantendo a presidente da Petrobras, não falaram nada com o ministro das Minas e Energia e os membros do conselho da companhia estão tranquilos, reúne. Será que essa gente não sabia de nada? Será que essa gente não tem nenhuma culpa de nada? Gente, eu não consigo entender esse país, cara. Não se pode duvidar de mais nada com relação ao governo federal, mas a permanência da presidente da Petrobras diante da extensão das denúncias e da proporção do escândalo já em nível internacional. Os Estados Unidos já estão apurando isso também. É o cúmulo da afronta à sociedade e aos investidores.
Vamos aguardar para ver se a ação não se revestirá da mesma pirotecnia que cercou a prisão dos mensaleiros, cuja maioria já está em casa gastando dinheiro roubado dos cofres públicos. Será que o petrolão, como eles estão chamando, vai acabar igual o mensalão? Pode ser que eu me engane, não sei se o país vai dar uma volta aí de 180 graus, que tem que acontecer alguma coisa. Eu costumo dizer, não pode continuar como está, a coisa está de mal a pior, não tem água, não tem luz, só tem ladrão, entendeu? Alguma coisa tem que acontecer nesse país, porque se não acontecer nada, eu não sei aonde esse povo vai suportar esse sofrimento e até quando. Né, doutora? Nildo, se não mudar, infelizmente, a população vai passar por situações piores do que já vem passando. E assim, o governo pode mudar as atitudes dele, se ele quiser. Mas se ele não quiser, existem outras formas de fazê-lo mudar, não é verdade? O povo sofre demais e esse governo está fazendo sofrer muito mais ainda. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu trouxe uma matéria aqui que essa matéria não é do programa, não é minha, mas ela está rolando na internet, né, doutora Tata? Com certeza. E que eu achei importantíssimo as pessoas que não conhecem isso tomar conhecimento disso, que isso aqui é uma coisa... Gente, não tem palavra para dizer isso. Está saindo com o seguinte título: Eleições 2014, divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Se as pessoas soubessem o que aconteceu nas eleições de 2014, ficariam enojadas. Todos os antinazistas ficaram chocados e tristes por assistir à maneira como o Aécio perdeu as eleições. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mas mais especificamente o Wall Street Journal of America e a Veja, e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. O PT comprou e violou as urnas eletrônicas. Alguns ministros, deputados do PT e a presidente Dilma foram avisados às 8 horas do dia 4 de setembro, um mês antes das eleições, em uma reunião de emergência envolvendo o senhor José Inácio Lula da Silva, na única vez que o ex-presidente compareceu a uma reunião no TSE, a presidente Dilma, o ministro José Dias Toffoli, o senhor José Maduro, presidente da Venezuela, o senhor Gilberto Carvalho e o senhor Ronaldo Rovaldi, representante da construtora OAS, membro do staff da presidenta, e os ministros permaneceram em isolamento em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio, muito contrariado, o ministro Toffoli se recusou a violar as urnas eletrônicas por um grande valor em dinheiro. A aceitação veio através do pagamento total de 7 milhões de dólares e mais um bônus de 4 milhões de dólares para todos os integrantes da alta corte do TSE, num total de 35 milhões de dólares, através da empresa construtora OAS. Além disso, cada um dos 7 ministros aceitaram um depósito mensal numa offshore nas Maldívias pelos próximos 4 anos, nas mesmas bases de prêmios que os membros da cúpula de elite da empresa, como Paulo Lindolfo, José Beirão, Lúcio Hipólito e Elmas Aleatórios. Mesmo assim, o ministro Luiz Fux se recusou, o que obrigou Lula a afastá-lo e colocar o ministro substituto Teori Zavascki em seu lugar, dizendo que Fux estava com problemas simples nas costas, em primeira notícia divulgada às 15h30 no centro de imprensa. A sua situação só foi resolvida
após o representante da OAS ameaçar denunciar propina paga anos antes para o ministro no valor de $30 mil e ainda lhe garantir um depósito vitalício no valor de $90 mil ao longo de sua carreira. Assim, combinou-se que o Aécio seria derrotado durante a apuração das urnas do Nordeste. Porém, a apatia que se abateu sobre a militância PCBista ante os resultados das pesquisas do Ibope, também compradas, fez com que Aécio perdesse também em Minas Gerais e em Pernambuco, sem que absolutamente nenhuma violação àquelas urnas fossem feitas. O senhor Fidel Castro, presidente de Cuba, aplaudiu a colaboração dos ministros brasileiros, uma vez que a vitória de Dilma trouxe equilíbrio à América do Sul no momento de crise jamais registrada naquela região, com crescente xenofobia e o reaparecimento do neoliberalismo. Garantiu também a Lula, através de seu filho Lulinha, que o seu pai teria seu caminho facilitado para ser presidente em 2018. Passem esta mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todos possam conhecer a sujeira que ronda a política. Desde já agradeço. Um abraço. Guten Scheiter, da Central Globo de Jornalismo. Então, isso aqui está na internet, está assinado, então estão esperando só juntar as provas que essa matéria vai sair aí na Veja e no jornal estrangeiro. Essa é a situação do nosso país, é a podridão do nosso país e que eu continuo dizendo, e cada dia eu digo mais, alguma coisa terá que acontecer. Não pode ficar sem acontecer nada. Era uma coisa previsível, né, Nildo? Que isso fosse acontecer, porque afinal de contas tem aquela história, né? Que se faria o diabo para se reeleger. E fizeram, né? Fizeram. Vamos lá. Bom, no jornal A Voz da Serra do dia 18/11, que é hoje, saiu uma carta, e aonde o título é Saúde Municipal. E essa carta diz o seguinte: decepcionante abrir o jornal no sábado e ler a entrevista do secretário de saúde do município. Nada é novo e explicações cada vez mais sem fundamento e confiabilidade. O quadro é tão complicado na saúde que o próprio secretário deveria pedir uma licença para se tratar. A sua fisionomia na fotografia já demonstra que o mesmo está longe de ter boa saúde. As explicações são frágeis e não passam confiança alguma. Pior, o discurso sobre a UPA parece ensaiado com o prefeito, pois os dois confessam que é um golpe no orçamento público, é mera artimanha para arrecadar mais verba pública. Lamentável, triste a falta de perspectiva dos friburguenses. Assinado, senhora Cláudia Lambler. Eu trouxe essa carta aqui da dona Cláudia Lambler, que foi perfeitamente colocada. Eu li a matéria sábado, vi a fisionomia do secretário e dona Cláudia. Está perfeita a sua colocação, né, doutora Tabata? Com certeza. E assim, essa história da UPA é conversa, né? Porque em Olaria, no São Jorge, no Alto do Cordoeira, aonde for que ela seja construída, vai ter que ter a verba ali, porque a verba não é municipal, a verba é para a construção da UPA federal. É verdade. A espera para atendimento na UPA de conselheiro ontem, Nildo, era de mais de 5 horas. Eu tenho conhecimento de pessoas que chegaram lá às 9 da manhã e só foram atendidas às 2 da tarde. Você sabe disso? Eu sei. Né? Porque nós acompanhamos o sufoco da pessoa. Bom, essa semana o jornal do dia 14/17 desse mês agora, jornal Nova Imprensa, saiu lá eles têm lá a traça, né? A traça. E a traça do jornal Nova Imprensa do dia 14 diz o seguinte: a moda agora é entrar na rede social fazendo crítica, atacando, marretando, crucificando o prefeito. Imediatamente você consegue uma vaga na prefeitura e não precisa nem competência. A blogueira
Passou 2 anos pisando no chefe do Executivo Municipal. Agora vai trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. A nomeação deve ser publicada nos próximos dias. Eita, boquinha maldita ou bendita. Logo que eu ver essa publicação, eu vou trazer aqui o nome da blogueira, né? Com o povo certeza, tem que saber né? quem é. Só não acha? Nós já sabemos, né? né? A gente sabe mais ou menos, mas só se confirma com a publicação. E também saiu lá no jornal, no mesmo dia 14, o jornal Nova Imprensa, uma matéria chamada assim, Barco Sem Rumo. Problemas de todas as ordens, fila nos ambulatórios, espera de quase 24 horas para ser atendido, hemocentro interditado, cozinha em greve parcial, falta medicamentos e até mesmo médicos de algumas especialidades. Este é o Hospital Municipal Raul Sertã, ou melhor, esta é a saúde de Nova Friburgo, que continua vivendo no âmbito das reuniões, audiências públicas, depoimentos de vereadores, coletivas de imprensa e tudo mais. Nas explicações múltiplas, de várias formas, mas não são convincentes, porque a realidade mostrada pelas imagens de jornais e câmeras de televisão são outras totalmente diferentes. Na verdade, como o título da nossa manchete de hoje, a saúde é um barco sem rumo. Perfeito o título dessa matéria, um barco sem rumo, né, doutor? Porque realmente a saúde do país é um barco sem rumo. Mas de Nova Friburgo a gente conhece mais, porque nós estamos aqui perto. Agora parece que voltou a funcionar o hemocentro, mas uma parte só, não voltou totalmente. Eu vi ontem um canal desse aí de televisão, né, mostrando que voltou uma parte, mas não voltou o hemocentro todo. Você vê, são coisas que a gente não pode aceitar. Uma coisa é que o secretário vai para a televisão e diz que aquilo ali já tem muitos anos que fazia. Por que não consertam logo? Para que deixa chegar a esse ponto? Já semana passada já teve o problema de alimentação no hospital. Teve lá pessoas, funcionários que ficou sem alimentação, porque a empresa suspendeu, porque também ninguém sabe, eles confundem tanto a população que ninguém sabe. Tem hora que eles dizem que a alimentação foi suspensa porque a saúde sanitária pegou lá uma opção de coisa errada. Tem hora que espalham que a prefeitura está devendo à empresa. Quer dizer, eles fazem essa confusão para tumultuar e para que o povo friburguense não fique sabendo da verdade das coisas que acontecem. A senhora não acha que é por aí, doutora? Com certeza, Nido. E assim, seja qual for o motivo, se é porque a vigilância sanitária bateu lá e pegou coisas erradas, ou se é porque a prefeitura não pagou a empresa responsável pela cozinha do hospital, é vergonhoso para a nossa cidade ter uma situação como essa, não é verdade? É verdade. Seja qual o motivo for. Eu vou pedir agora a nossa técnica, porque tivemos aqui ontem, foi ontem, uma árvore em frente à secretaria aqui de Olaria que caiu e não matou um homem porque Deus não quis, porque não era a hora dele morrer e Deus botou a mão nele naquela hora e tirou ele debaixo daquele galho de árvore que caiu ali. Você vê, as árvores de Nova Friburgo estão assim, ninguém vê nada, ninguém faz trabalho de limpeza, ninguém faz nada, não existe um trabalho de fiscalização, de cuidar das árvores do nosso município. Vocês viram o que estão acontecendo na Praça Getúlio Vargas, o que está acontecendo lá no centro da cidade, em todas as árvores. Gente, tem que ter um trabalho, tem que ter um trabalho de cultivar essas árvores, de limpeza dessas árvores, de tirar esses ninhos de passarinho, tem que limpar, tem que cuidar. Não, Friburgo ninguém faz nada disso. Em vez em quando as coisas estão acontecendo, e eu pedi a nossa técnica que coloque essa matériazinha de ontem, porque aconteceu aqui, em frente à Secretaria de Olaria, e o secretário está ali sentado, está todo mundo sentado, e eles não vêem nada, nem em frente à Secretaria deles, que ameaça a vida deles. Nem isso eles vêem, quanto mais a dos outros. Quer dizer, é uma vergonha esse governo que nós temos aí. É uma vergonha isso que está aí, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Mas nós vamos colocar daqui a pouco essa matéria aí para que os senhores vejam a matéria e ver o que... Eu vinha passando por aqui, por pouco que esse galho aqui, que acabou de cair, não me pega. E, por sinal, eu vinha conversando com o dono desse estabelecimento aqui, e ele comentando justamente que ele já vem pedindo há muito tempo a poda dos galhos, que nunca foi feita. Eu vinha passando por aqui, por pouco que esse galho aqui, que acabou de cair, não me pega. E, por sinal, eu vinha conversando com o dono desse estabelecimento aqui, e ele comentando justamente que ele já vem pedindo há muito tempo a poda dos galhos, que nunca foi feita. Bom, os senhores acabaram de ver, aquele senhor ia passando, conversando lá com o dono ali do estabelecimento, que disse que vem pedindo já há algum tempo para que faça a poda dos galhos dessas árvores, ninguém faz nada. A verdade é que ninguém faz nada e poderia ter caído em cima dele. E os senhores vendo as imagens lá, os senhores estão vendo lá o perigo que está aquele galho de árvore lá, e ameaçando a rede elétrica, ameaçando tudo ali, gente. Ninguém faz nada, ninguém poda, ninguém corta os galhos, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, está ali a ameaça diariamente. Nós estamos tendo alguns ventos em Nova Friburgo, e olha lá, está ali, a praça está a mesma coisa, ninguém resolve nada, ninguém faz nada, e está arriscada, vinha alguém morrer embaixo de uma queda de um galho daquela. Aquele senhor ali não caiu em cima dele porque não estava na hora dele, ou Deus ajudou ele. O comerciante ali diz que pede, nada. Aquilo ali está em frente à Secretaria de Conselheiro Paulino. A imagem daqui a pouco vai mostrar, eu vou mostrar para os senhores ver a secretaria, em frente à Secretaria aqui de Olaria. O secretário nada vê, ninguém vê nada, e está aí essa bagunça generalizada, o povo ameaçado morrer estupidamente, em Olaria, em qualquer bairro, gente. O povo não está ameaçado morrer aqui em Olaria, não, lá no centro da cidade, em tudo quanto é lugar lá, Secretaria de Olaria lá, vocês estão vendo lá, em frente aonde caiu a está lá, o secretário fica sentado ali o dia todo, nem aonde ele fica sentado ele vê nada. Quanto mais sair dali para ver alguma coisa, sai para lugar nenhum, não vai a lugar nenhum, o dinheiro dele vem mole no bolso, sem ele fazer nada, ele vai fazer alguma coisa para quê? Sabe que o prefeito não tira ele mesmo? Porque se tivesse que tirar, quanta gente já tem que ser mudada nesse governo, que já vai para 2 anos com as mesmas pessoas que nada fazem, e que a gente vem mostrando tudo isso, o povo vem pedindo, o povo vem mostrando, abaixo assinado e resolve nada, e o prefeito fica ali inerte, nada faz. Parece que está tudo certo. É uma vergonha o que nós estamos vendo em Nova Friburgo, né, doutora Tabata? Nildo, é uma cidade completamente sem governo, né? Cadê também a Secretaria de Ordem, de Serviços Públicos, a Secretaria de Parques e Jardins, responsável pela poda dessas árvores, né? Cadê a Energisa também, que não vem ali podar as árvores ali
também que estão prejudicando seus fios ali. Vai acontecer coisa pior, não vai demorar não. Friburgo completamente sem governo, é uma cidade atípica. É verdade, isso não tem jeito. Não adianta. A gente traz aqui, mostra, mas não tem jeito. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. É preciso haver uma reforma urgente no sistema tributário. Indústrias, comércio e população não aguentam mais tantos impostos. Surgir uma mudança radical adotando o imposto único, de modo que, ao emitir uma nota fiscal, a empresa responsável recolha um percentual dela a ser definido a título de pagamento de todos os impostos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Essa mudança facilitaria bastante o trabalho de fiscalização, além de acabar com as fórmulas esdrúxulas que hoje existem para calcular o imposto a ser pago. Mas, para que esse novo sistema tenha um resultado positivo, trazendo uma considerável redução no pagamento de impostos, é preciso combater duramente a corrupção e enxugar a máquina administrativa. O difícil nisso aqui, mudar os impostos, a cobrança dos impostos, não tem dificuldade nenhuma e vai melhorar muita coisa para todo mundo. O difícil aqui, com esse governo que está aí no Brasil, é combater a corrupção, né, doutora? Isso é que é difícil, cara. Porque, para combater a corrupção com essa gente que está aí, a primeira coisa que tem que fazer é botar eles para fora daí, porque eles são os corruptos. Eles estão há 12 anos aí na corrupção que chegou ao ponto que chegou agora. Eu acho que, para começar a combater a corrupção no Brasil, a primeira coisa é tirar essa gente que está aí. Porque com essa gente que está aí, você acha que essa gente vai acabar com a corrupção? Se eles são os corruptos número 1 do país, você vê que todas as sujeiras que vêm à tona aí, eles são os primeiros a estarem envolvidos nisso. É difícil, né, doutora? Verdade. O que a senhora acha? Quando o erro já vem lá de cima, Nenedo, não é como você corrigir uma coisa. É difícil, muito difícil. Né? Muito Porque difícil. os impostos e as taxas é fácil de se rever. Agora, corrigir erros, corrigir corrupção, por um governo que dá asas a isso, corrigir, não tem como. Extirpar, não tem como, só se você extirpar o governo. Mas a população preferiu ficar com eles. É verdade. Seu Júlio de Olaria, obrigado pela sua participação. Niedo, parabéns pelo programa. Gostaria de saber quais são as atribuições da Secretaria de Olaria e de outras. Haja vista que não vemos nada ser feito pela daqui de Olaria. Agora mesmo, nessa matéria exibida por vocês, esse galho caído dessa árvore foi em frente a essa secretaria. E eles nem te ligo, é um absurdo. Alô, Rogério Cabral, se liga. Não estão nem aí. Você vê, nós fomos lá, filmamos, mostrando, eles ficaram lá do outro lado, escondido, olhando pela greta da janela, nem vieram ver o que era, o que aconteceu. Vieram ver nada. Ficam escondidos, ainda são covardes. Senhor Carlos do Catarcione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, falando dos Correios, eu acho até que é chover no molhado, mas aqui no Catarcione o serviço prestado pelos Correios não é ruim, não, é péssimo. A minha rua, que é a rua Romualdo Machado, é totalmente esquecida pelos Correios. A gente nem espera mais pelas correspondências. As contas de luz e telefone, só mesmo tirando segunda via. O PT fez dos Correios como fez da Petrobras e de toda a máquina do governo. Utilidade pública do PT. É verdade, né, doutora Tábua? Virou utilidade pública do PT. Com certeza. É, seu Carlos, perfeita a sua colocação. A tecnologia tem implodido vários processos de negócio. A gente percebe aí, pela atual tecnologia, vários negócios têm sido implodidos e não quer dizer que eles morram, mas sim a forma como são feitos. Um exemplo típico são as cooperativas de táxi, que estão sendo substituídas gradativamente por aplicativos na internet. Eu não sei se a senhora já prestou atenção nisso. Eles estão devagarzinho acabando com as cooperativas de táxi e estão jogando pela internet.
o controle dos táxis para atender a população. Eu vou dar saltos de alegria quando isto acontecer com os cartórios. Todo o processo poderia ser feito eletronicamente. Ninguém tem dúvida disso. Todo o processo dos cartórios poderia ser feito eletronicamente. Não adianta querer dizer que não podia, que pode tranquilamente. Substituindo a burocracia. Podem estar certo que isto está próximo para a alegria de todos. O atendimento, via de regra, é péssimo, lento, sem senso de urgência. Parece até que estão fazendo favor a quem paga os custos exorbitantes. Mas é mesmo, tu chega num cartório, é uma pose, parece que eles estão te fazendo favor e você paga caro, é mole e você tem que depender deles. E quantas certidões, doutora Otávio, que já se tira pela internet? Verdade. E gratuita. Verdade. Não é esses preços absurdos dessas certidões do cartório. Você vai fazer uma procuração com uma folha? Paguei antes de ontem, não, sexta-feira passada, paguei uma procuração com uma folha. R$ 98,87. Absurdo, doutora. R$ 98. Uma procuração. E precisa ver que burocracia, que tempo, que coisa ridícula. É ridículo. Não tem outro termo. Agora, Aniedo, Pois não, doutor. essa questão da burocracia e outros mais dos cartórios que você está falando, são os cartórios que a gente conhece normalmente como os cartórios de rua, que no meio jurídico nós chamamos de cartório extrajudiciais, né? Aqui em Nova Friburgo nós temos o primeiro ofício, o segundo, Cartório. o quarto e o terceiro, né? Então, quer dizer, na justiça, os cartórios judiciais, que são as varas dentro dos fóruns, também é muita burocracia, é muito papel. E assim, já estamos, os advogados, né, as pessoas que militam no meio judiciário, em alguns lugares já estão com os processos eletrônicos. Por exemplo, na vara federal, você peticiona através de papel, mas ele não tem o físico. O físico dele, o seu processo, ele está dentro de um computador. Se você tiver acesso a um computador, à internet, você vai ter acesso ao seu processo ali, sem necessitar ir ao fórum. Mas aí você tem escolha, você pode levar lá e protocolizar lá o papel, ou você pode mandar pela internet. Algumas varas, algumas comarcas do Fórum da Justiça Comum, que é o mais conhecido de todos os fóruns, aquele que fica ali em frente à Universidade Cândido Mendes ali, aqui em Nova Friburgo ainda não, mas em algumas comarcas, em algumas outras cidades do Rio, esse peticionamento, ele está, para você hoje dar entrada em um processo, ele é através do peticionamento eletrônico, é através da internet. Para esses novos processos, não existe mais o físico. Só existem os físicos daqueles que já existiam. Assim como a vara do trabalho vem fazendo, desde aqui na comarca de Nova Friburgo, desde o dia 4. Os processos físicos existentes, já em trâmite, eles continuam. Mas os novos processos não vão ter mais físico. Eles são feitos através de peticionamento eletrônico, que é o que nós chamamos de PJE. E isso, pro judiciário, apesar de assim, ser um impacto grande, muitos advogados não terem acesso à internet, não saberem mexer com o computador, porque existem advogados, aqueles advogados mais antigos, que peticionam com máquina de escrever, ainda existem advogados que não têm acesso, que não gostam de computador, que preferem ir ali na máquina de escrever. Para eles, assim como para outros advogados, até eu me incluo, há uma certa dificuldade por conta do programa que é utilizado. Mas se você levar em consideração, vai haver uma celeridade maior. E é essa celeridade que Niedo está falando. Né?
é o acesso que você vai ter ao processo no computador, na sua internet. Você vai poder ver o seu processo de casa, sendo você parte, você tendo uma senha, ou o seu advogado tendo uma senha, você vai poder acessar o seu processo da sua casa. Não vai precisar necessidade de se gastar folhas e mais folhas. Quantas folhas nós vamos economizar nos escritórios de advocacia? Lá no escritório é praticamente uma resma por semana que se gasta. Né? É verdade. Com o processo físico, sem o processo físico, você vai usar a folha para quê? Só para colher a procuração do seu cliente e utilizar ali a xerox, às vezes, que ele traz, em alguns casos não vai ser nem haver necessidade, né? Então, quer dizer, a informatização do processo hoje é uma coisa muito boa, tanto para o cartório judicial quanto para o extrajudicial, que são esses cartórios de ofício, os famosos cartórios de rua que nós conhecemos, né? Doutora, é uma grande vantagem. Tudo isso que a senhora colocou é perfeito. Os cartórios da Justiça, lá eles fazem aquele trabalho todo, é um trabalho enorme. Eu não sei como é que aqueles funcionários aguentam aquelas pilhas de processo desse tamanho. Uma loucura total. Aquilo é uma loucura total. Aquilo é negócio de maluco. Aquilo é negócio de maluco. Um depósito de ácaros. Aquilo é negócio de maluco. Essas pessoas que trabalham nesse cartório da Justiça. Agora, os outros cartórios que a senhora chamou de extraoficiais, extrajudiciais, esses aí não têm interesse de acabar com nada. Porque e o dinheiro? Como é que vai ganhar depois? Como é que vai ganhar? E não é pouco que eles ganham não, doutora Tabata. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Os preços de tudo é muito caro. Então, esses não têm interesse nenhum. E esses vão brigar muito para que isso não aconteça. Mas vamos ver, né? As coisas estão acontecendo. Quanta coisa que a gente achava que não ia acontecer no Brasil e nós estamos vendo acontecer. Quem sabe, né? O senhor quer ver um assunto importante agora? Vai ser fogo. Olha só. Olha que coisa idiota, doutora Tabata. A adoção do novo modelo de extintores de incêndio para carros com validade de 5 anos até pode ser uma boa ideia, mas vai introduzir novos hábitos. Como o extintor não é recarregável, o cilindro após seu uso só servirá para substituir cilindros bons de carros deixados em oficinas para serviço. Ninguém nunca confere. Então, você usou aquele cilindro, o cara bota o carro na oficina, ele tira o teu cilindro bom, bota aquele cilindro velho que já foi usado, você apanha o carro lá, vai embora. Cilindro, extintor de carro, é coisa que ninguém confere. E a grande maioria não sabe nem lidar com o extintor. Muita gente só sabe que o extintor está vencido na hora de fazer a vistoria. É verdade. E muita gente não sabe nem mexer naquilo. A verdade é essa. Bom, então, vai servir para isso. Para trocar o extintor de um para outro, um roubar o outro. Esse que é o termo. Na eventualidade de um incêndio em veículo de terceiro, por exemplo, a pessoa está na rua, o carro do outro pega fogo, o motorista vai pensar 2 vezes se vale a pena gastar seu extintor para ajudar alguém. Ué, se o extintor dele vale por 5 anos, ele vai gastar o seu extintor para apagar o incêndio do seu carro, e depois, quem vai reembolsar ele do extintor? É R$70. Está isso tudo já? R$70. Afinal, quem irá se dispor a ter um prejuízo de R$70 sem saber se será reembolsado? Eu pego o meu extintor, apago o fogo do seu carro, agora só tem que me dar 70, que é o valor do extintor. Olha, alguém vai arriscar os 70? Claro que não. E vai ficar com o carro. Se bem que algumas almas, né? Quando eu falo alguém, é a grande maioria, né, doutora Tal? Nós estamos no Brasil, né? Nós não estamos em. A senhora tem que ficar tranquila que nós não estamos em país de primeiro mundo. País de primeiro mundo, isso tudo pode acontecer. Nós não estamos na França. Não, nós estamos no Brasil, que eles dizem que é de terceiro, para mim é de quinta. Entendeu? Vamos lá. Essas mudanças, como aconteceu, a senhora lembra quando mudaram o estojo do SOS, que fizeram a gente comprar aquele estojozinho que tinha uma gás, um iodo, não sei o que não servia para nada? Por quê? Porque tinha um fabricante daquilo que era gente da máfia dele, e aí o cara vendeu aquilo tudo, ficou rico, e depois acabaram com aquilo, não precisou mais ter o estojo. Para mim, esses extintores agora é a mesma coisa dos estojos.
É a mesma coisa dos istosos que aconteceu com o istoso. Entendeu? Depois que venderem, que tiverem esse lucro aí, que vai ser um lucro, quantos carros existem? Né? Quantos extintores vão ser vendidos? Você vai fazer uma vistoria, é obrigado a ter aquele extintor. Então você as pessoas vão ser obrigadas a comprar. Isso, para mim, é mais uma armação para deixar alguém deles rico de novo, igual fizeram com aqueles estojozinhos chamados na época de SOS. Doutora Tabata, agora vamos lá sobre o Cantinho dos Idosos? Vamos nós. Vamos nós. Bom, eu venho há um ano, Nildo, mais ou menos, sempre falando dos direitos dos idosos, das responsabilidades das pessoas, né? Desculpa, dos órgãos públicos, tanto estaduais, municipais e federais, aonde se deve fazer a denúncia com relação a algum tipo de crime que seja cometido. Sempre disse que aqui em Nova Friburgo nós poderíamos fazer a denúncia ao batalhão da Polícia Militar, ao Ministério Público e à delegacia, né, de Nova Friburgo, mas hoje eu achei legal começar a partir de hoje a falar sobre os crimes praticados contra os idosos e as penas que são aplicadas a eles. No caso da Lei 10.741 de 2003, que é o nosso Estatuto do Idoso, nós começamos no título 6 do Estatuto, que está previsto a partir do artigo 93. E nesse título, o Estatuto ele estabelece o seguinte: aplicam-se subsidiariamente, quer dizer, de forma subsidiária, em conjunto ou na omissão delas, no que couber, as disposições da Lei 7347, de 24 de julho de 1985. Essa lei, ela disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos. Tá? Aí, como é subsidiária, uma aplicação na omissão do Estatuto em alguma coisa, essa lei ela fala de danos ao patrimônio, ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico. Então, como ela é uma ação de responsabilidade civil por causa de danos que ocorram, ela pode ser aplicada de forma subsidiária ao Estatuto do Idoso quando houver algum tipo de prejuízo, algum crime cometido contra o idoso. Logo abaixo, ele comenta o seguinte, ele estabelece o seguinte, o Estatuto, ele estabelece que nos crimes previstos na lei, no Estatuto, nós vamos falar em alguns hoje e nos programas seguintes, se a pena máxima desse crime ela for privativa de liberdade, o que é uma pena privativa de liberdade? A pena privativa de liberdade é aquela em que a pessoa fica presa, ela cumpre aquela pena atrás das grades, em presídios, vamos dizer, Bangu 1, Água Santa, essas coisas assim. E as penas restritivas de direito são aquelas dos juizados especiais criminais, os famosos GCRIMs, previstas pela Lei 9.099 de 95. Se as penas restritivas de liberdade, elas não ultrapassarem 4 anos, elas vão ter o quê? A aplicação da Lei 9.099. Por quê? A Lei 9.099, ela estabelece que quando o crime cometido pela pessoa tiver pena de até 3 anos, elas serão convoladas em penas restritivas de direito. O pagamento de uma cesta básica, o serviço à comunidade, essas coisas assim. E na ausência, né, ou na omissão e de forma subsidiária, no que couber, a gente vai usar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Tá? Aí ele começa a falar dos crimes. Aí ele vem dos crimes em espécie. Aí ele comenta que os crimes definidos na Lei 10.741 de 2003, o nosso Estatuto do Idoso,
são de ação penal pública incondicionada, não lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. O que é uma ação penal pública incondicionada? A ação penal pública incondicionada é aquela que independe do ofendido ir até aquele determinado lugar e propor uma ação. Essa ação será proposta pelo Ministério Público, porque ela independe do representado, do ofendido, para tramitar, tá? E ela diz que não serão aplicados os artigos 181 e 182 do Código Penal. E isso é muito importante, porque o artigo 181, ele estabelece que é isento de pena. Então, quer dizer, não há pena para quem praticar esse tipo de crime. Então, como o artigo diz que, o nosso estatuto diz que não se aplica o 181, então não há isenção de penas na Lei 10.741 para essas pessoas. Então, o 181, ele diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos no Código Penal em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, do ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. E ele também estabelece que somente se procede mediante representação, quer dizer, a Lei 10.741, ela é uma lei de ação pública penal incondicionada, então ela não necessita da representação. Por isso a gente não aplica o artigo 182, tá? E ele estabelece que o cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, tio, sobrinho ou com quem coabita. Então, qualquer pessoa que pratique algum dos crimes que a lei vai começar a falar para a gente a partir de agora, contra o idoso, não há qualquer tipo de isenção. Ele vai responder pelas penas previstas na Lei 10.741. E ele traz para a gente, eu vou começar hoje trazendo 3 ou 4 desses artigos. Ele estabelece o seguinte: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania ou por motivo da idade. É uma reclusão de 6 meses a 1 ano de multa. Se nessa mesma pena vai incorrer quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade da pessoa que cometeu esse crime, tá? Ele também diz que se você deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem a justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. A pena também vai ser de 6 meses a 1 ano e multa. O parágrafo único do artigo, ele estabelece que a pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar a morte do idoso. Ele também estabelece que você, ao abandonar o idoso em hospitais, isso acontece muito, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, a pena será de 6 meses a 3 anos e multa. E se você expor o idoso a perigo de integridade e à saúde física ou psíquica, submetendo a condições desumanas ou desagradáveis e desobrigando, a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis,
quando obrigado a fazê-los, sujeitando-se ao trabalho excessivo e inadequado. A pena é de 2 meses a 1 ano e multa. Se do fato resultar lesão de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. Se ocorrer a morte, reclusão de 4 a 12 anos. Então, todos os outros casos, nós vimos que, se você for parar para pensar sobre a pena, é até 3 anos, mais a multa. Então, seriam aplicadas as condenações, as penas restritivas de direito da Lei 9.099 de 95. Esse último artigo, ele estabelece 4 anos de pena máxima no parágrafo 1º, e no parágrafo 2º, que é a morte, já começa com um mínimo de reclusão de 4 anos e vai até 12 anos. Então, quer dizer, a lei, o estatuto previu os crimes que possam ocorrer e previu a penalidade para aquele agente provocador daqueles crimes. Mas para que isso aconteça, basta que você denuncie. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Os senhores viram a colocação da doutora Tabata sobre os direitos dos idosos, que está no Estatuto do Idoso. É importantíssimo, mas ela terminou colocando perfeitamente: é preciso que vocês denunciem. Se vocês não denunciarem, não adianta nada, né, doutora? Com certeza. Tem que haver a denúncia. Não tem jeito. Tudo que está errado tem que ser denunciado. As pessoas não podem esconder as coisas erradas. Não existe isso. Senhor Jacques do Pereceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo, você sem dúvida é o melhor programa da TV local, além da sua independência, do seu caráter. Eu gosto muito da sua imparcialidade. Você não protege ninguém, se está errado você fala. Mas hoje eu liguei para o seu programa para fazer um elogio à colocação do asfalto da Avenida Conselheiro Júlio Zap e Avenida Júlio Antônio Turli, principalmente a subida das tampas de bueiros e as tampas das concessionárias de luz, telefone e gás. Quando começou o asfalto, as tampas ficaram abaixo do piso, criando aquelas bacias, mas agora eles estão fazendo um serviço muito bom, nivelando todas as tampas. Perfeito, senhor Jacques. Quando está bom, a gente tem que dizer que está bom. Está ruim, tem que dizer que está bom. Eu vindo aqui hoje para a TV, realmente reparei que tinha aqueles buracos, onde tinham essas tampas, até perigosíssimo para acontecer algum acidente, até perigosíssimo para os próprios veículos das pessoas. E agora realmente deram uma subida e é outro asfalto, Agora, a única coisa que eu vou esperar para dizer se ficou bom ou não é a qualidade do asfalto que eles colocaram. Eu não entendo de asfalto e a gente passa a entender com o tempo de uso e quanto tempo vai durar esse asfalto, doutora Tabata? Verdade. Senhor Altair de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, a minha sobrinha passou mal em casa no último domingo, com vômitos, diarreia, tonturas e muito desânimo. Levamos ela ao Hospital Raul Sertã, lá chegando o quadro dela se agravou, passou a vomitar sangue. O médico disse que ela estava com uma hemorragia, que precisava fazer uma endoscopia. Só que o exame só poderia ser feito na segunda-feira, no caso ontem. Só que hoje é terça-feira e o exame na minha sobrinha ainda não foi feito. Niedo é muito descaso com a saúde. Eu queria perguntar aos advogados o que devemos fazer. Aí, doutora Tabata. Bom, seu Altair, se a sua sobrinha, se o médico disse que ela está com uma hemorragia interna, não se sabe de que órgão, Uhum. Isso é muito perigoso, porque ela pode vir, Deus que me perdoe, mas é uma realidade, ela pode vir a falecer. Então eu oriento que o senhor procure a defensoria, um advogado da sua confiança, ou vá até o Ministério Público e exija a realização desse exame, porque se não tem como fazer no hospital,
naquela hora, ele deveria ter enviado a sua sobrinha para um hospital particular e depois o SUS custeava o pagamento. Então solicite isso agora, porque é um exame de alta, não é tão complexo assim, mas é um exame de alta necessidade para a sua sobrinha. Dona Fernanda do Centro, obrigado pela sua participação. Moro na rua José Eugênio Miller, próximo ao depósito dos Correios. Niedo, fica um caminhão de carga todo dia após as 17 horas, estacionado em fila dupla, causando verdadeiro congestionamento para os carros que trafegam naquela rua e entram para a rua Dante Lages Nesta. Isso é todo dia, Niedo, e nem a Altran, nem a Polícia Militar fazem nada para coibir esse absurdo. Friburgo já tem um trânsito complicado e ainda fica as autoridades fazendo vista grossa para as irregularidades, aí fica pior ainda. Dona Fernanda, exatamente, está abandonado Nova Friburgo, está completamente abandonado. Agora, se a senhora parar um carro, se eu parar o meu, por um momento, para descer uma pessoa, eles vêm fazendo palhaçada. Isso aqui fica lá. Há anos que esse caminhão dos Correios fica ali. Não é novo, não, a senhora sabe disso. Há anos que isso acontece. É a mesma coisa que os ônibus da FAO parado aonde não pode, aonde são faixas amarelas, lá em frente ao fórum, ali em frente na Praça Getúlio Vargas, e em outros lugares, atrás do Clube do Xadrez, e eles não vêem nada, não querem saber de nada. É tudo uma complacência e só querem prejudicar a população. Senhor Hélio do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é triste ver o fim de uma instituição que era tão respeitada pela população, que era os Correios. Hoje, o trabalho que eles prestam para o povo é de péssima qualidade, muito péssima. Todas as correspondências chegam atrasadas, a minha conta de telefone todo mês eu tenho que tirar, segunda via. Fora extratos de bancos, conta de plano de saúde, etc, etc. É muito triste, mas o governo do PT acabou com os Correios. O governo do PT acabou com os governos, com os Correios, acabou com tudo, e se não se tomar uma providência, eles vão conseguir acabar com o Brasil e fazer do Brasil uma Venezuela, uma Cuba, um diabo desse por aí. Niedo, só para alento do seu Hélio, hoje são 18 de novembro. A conta do meu telefone que venceu dia 17 de outubro não chegou até hoje para eu fazer o pagamento, muito menos a desse mês. Seu Juarez do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, todos nós sabemos que o que foi acordado na outra legislatura, que a próxima legislatura iria ser 15 vereadores, vai ser derrubado pela Câmara e vai continuar mesmo. É 21 vereadores. O povo é palhaço mesmo, Niedo. É a única coisa que o povo tem que fazer e assistir. A única coisa que o povo tem que fazer e assistir calado. Seu Juarez, isso não está errado, não. Eles votaram 15, agora vão dar um jeito de mudar, vão voltar para 21. É isso que a gente vê aí. E o povo não faz nada, fica calado, tudo bom. E ainda vão lá, votam nessa gente. Porque se esse povo ficasse calado, mas na hora de votar não votasse ninguém, pronto, ninguém tem voto. Alguma providência seria tomada, mas o povo é esse povo que nós temos aí. Infelizmente é assim que funciona. Dona Carmen do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, meu irmão é aposentado e com 70% da aposentadoria e trabalha há 10 anos em outro emprego. Ele hoje está com 68 anos, então, pelo que eu entendi, ele não deve pedir a desaposentadoria. Dona Carmen, deixa eu explicar, senhora. A desaposentadoria ainda não foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que esperar sair essa aprovação para ver da maneira que vai sair e para ver da maneira que vai sair essa desaposentação, ver a situação do seu irmão e ver se da maneira que vai sair e a situação do seu irmão, se vale a pena fazer. Hoje a gente não pode dizer se vale ou se não vale a pena, porque ainda não foi aprovada e não se sabe. Essa fórmula de cálculo que nós colocamos aqui e que a doutora Taba explicou, foi um ministro lá que colocou, mas isso não é uma aprovação, né, doutora Taba? Não, com certeza Seria não. isso? Não, é uma ideia, né? É uma opinião que ele deu
para fazer uma alteração ali na lei da desaposentação. Mas não tem nada ainda decidido não tem ainda. nada decidido. Então nós temos que aguardar essa decisão para depois analisar como vai ser decidido e qual a situação do seu irmão, para ver se compensa ou não compensa. Seu José Carlos de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, todas essas empreiteiras que estão envolvidas em pagar propinas à alta cúpula da Petrobras forem impedidas de continuarem essas obras, não vai haver um colapso nos planos da Petrobras? Não, seu José Carlos, acredito que não. Porque se a gente pensar dessa maneira, tudo quanto é ladrão tem que viver no país. Acredito que não. Existem empreiteiras de outros países e que com certeza vêm trabalhar no Brasil. Só não vem porque o Brasil não tem interesse hoje, com essa cúpula que está aí, não tem interesse de trazer construtoras do exterior. Eles têm de interesse de ficar essas aí, porque essas é que roubam junto com eles. Eu acredito que não vai ficar nada, porque tem empresas internacionais que vão querer trabalhar no Brasil. Hoje, quem não tem interesse que elas venham é o próprio Brasil, para poder ficar com essa cúpula que está aí e eles roubando para eles mesmo, né, doutora? Com certeza, né? Porque aí o dinheiro vem para dentro. O dinheiro fica com ele mesmo. Senhor Augusto do Catacione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é uma brincadeira o que estão fazendo com a saúde. Não tem médicos em área nenhuma. Se você precisa de um médico, marca para 3 ou 4 meses depois. Isso é covardia com a população. Niedo, e o secretário de saúde, que entrou falando que ia resolver o problema e agora se esconde no gabinete. Senhor Augusto, todos eles entram falando que vão fazer, que vão acontecer, vão para a televisão com o prefeito, fica um do lado do outro, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, tudo conversa fiada, tudo enganando o povo. Eu não sei como é que esse povo que está aí, esse povo da nossa cidade, consegue engolir essa gente. Ele foi agora, deu uma entrevista no jornal Voz da Serra, dá nojo ler aquilo, como a senhora mandou uma carta lá para a Voz da Serra, dá nojo ler aquilo. São mentirosos, são descarados, eles não têm vergonha de falar mentira, eles não têm vergonha de enganar a população e andar pelas ruas da cidade. Aliás, eles andam muito pouco pela rua da cidade, porque a gente anda à vontade por aí e não encontra ele. Eles andam escondidos e quando andam com um segurança do lado, porque eles têm medo do que eles fazem com a população. Dona Maria de Lourdes de Duas Pedras, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, aqui na Praça Castelo Branco, em Duas Pedras, Niedo, o abandono é total. Não temos nenhum banco para as pessoas idosas descansarem. Os bueiros estão todos entupidos. As árvores cheias de ervas de passarinho, etc, etc. Niedo, é triste ver o abandono da nossa cidade. Sua amiga Maria de Lourdes sabe. Obrigado, dona Maria de Lourdes, pela sua participação. Mas a senhora está falando de Duas Pedras, a gente sabe como é que está isso aí, mas, dona Maria, Nova Friburgo todo está nessa situação, né, doutora Tala? Todo. Infelizmente, nós temos que dizer isso. E quem achar que nós estamos falando não é verdade, vem aqui, prove que não é isso que nós estamos falando. Nedo, basta dizer que a principal praça no centro da cidade, aquela a Praça Getúlio Vargas, você vai andando por ali determinada hora do dia ou da noite, você é atropelado por rato? É verdade, o que a senhora colocou. Não, não precisa nada. Eu não sei se foi sábado ou domingo, que a Campesina foi tocar, como faz sempre, na Praça Getúlio Vargas, doutora. Não prepararam a praça para a banda Campesina tocar, não prepararam, e como estava ameaçando chuva, não prepararam, vai chover, não vai vir. E de repente a banda estava lá e faltou luz. Sabe qual foi a providência que eles fizeram, que eles tomaram para que voltasse a luz, para que a banda continuasse a sua apresentação? Sabe qual foi? Nenhuma. A banda teve que recolher o seu instrumento e ir embora. Uma vergonha. Uma vergonha, gente. Eu não sei onde é que essa gente está, o que essa gente está pensando da vida. Eu não sei o que essa gente está pensando da vida. Olha, será que essa gente não tem vergonha dos seus filhos? Será que essa gente não tem vergonha de sua mãe, seu pai, tá vendo o que você está fazendo com o povo? Porque não respeitar o eleitor, não respeitar o povo, a gente sabe que eles não respeitam. Mas eles poderiam ter vergonha de os seus filhos verem o que eles estão fazendo.
a sua esposa vê o que eles estão fazendo, a sua mãe, seu pai, e viu, pelo menos ter vergonha disso. Mas nem isso eles têm vergonha. Eles não têm vergonha de nada. Pois não, doutora? Não, eu só ia comentar que não é a primeira vez que a Campesina iria tocar na praça. Isso ocorre todo segundo e último domingo do mês há anos. Há anos. E é uma coisa maravilhosa você passar pela praça. Às vezes acontece no centro de turismo, às vezes na Praça Getúlio Vargas, dependendo, né, de algumas coisas ali. E é legal, é muito legal você passar ali. Vamos dizer, um refresco, né, para sua mente, você passar ali, ver a banda tocar as músicas, né? E é uma banda que leva o nome da nossa cidade para fora daqui, né, para as pessoas conhecerem. É uma banda quase que centenária também, verdade, né? Dona Esther do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, além de estacionar carros de entregas na fila dupla, a calçada em frente à entrada da garagem deles está toda destruída de cargas pesadas que eles descarregam com aquelas empilhadeiras mecânicas. E ninguém fala nada. Eu estou falando da garagem dos Correios na rua Prefeito José Eugênio Miller. Assim, está tudo arrebentado aquilo lá, aquelas empilhadeiras que tem ali. A hora que eu passar por ali, eu vou pegar... Vou tirar uma fotozinha para a gente mostrar aos nossos telespectadores. Senhor Marcos do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Infelizmente, esse trânsito não melhora nunca. Eu até compreendo que essa colocação de asfalto novo também está colaborando. Mas você não viu um agente da Altran dirigindo o trânsito nos momentos de caos. Senhor Marcos, o asfalto não está atrapalhando nada, porque antes de colocar o asfalto e depois que coloca o asfalto, o trânsito continua a mesma porcaria. A Altran não existe mais. Se não existe mais, não existem os agentes de trânsito. E os que ficaram, eu não sei o que estão fazendo. Não sei. Sinceramente, a gente não sabe de nada. Está tudo parado, está tudo perdido. Está uma bagunça generalizada. Senhor Paulo César do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu fico observando a crise, ou melhor, o desespero da saúde pública da nossa cidade. E fico pensando, a justiça só tem a mão pesada para cima do povo. Esse, se roubar uma galinha, vai apodrecer na cadeia. Justiçazinha, sem vergonha. Aí a justiça toda sabe, o Ministério Público sabe, os vereadores sabem, todo mundo sabe. Lógico, o povo sabe, nós sabemos, nós trazemos aqui, todos eles sabem, mas todo mundo finge que não está vendo nada. Senhor Altair de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu não fui criado pelo meu pai. A minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. E além de me criar sozinha e os outros meus 2 irmãos, ela conseguiu dar formatura superior a todos nós. Agora, Niedo, ele apareceu, ele morava no Paraná, está muito doente e está acionando os filhos na justiça, pedindo R$5.000 de pensão para se tratar. Isto é legal? Doutora Tabata, nossa Senhora. Olha, seu Altair, o Estatuto do Idoso, ele prevê que o idoso que não tenha condições de se prover, que ele peça aos filhos a pensão, uma ajuda de custos. Agora, se o juiz vai dar e se vocês vão ter para oferecer, é outra questão. Mas já está estipulado, né? Em 5 mil, quem estipulou os 5 mil? Não, isso deve ter sido o advogado dele, a defensoria que entrou com valor. Agora, esses R$5.000 de pensão é por mês ou é só o que ele quer por toda a vida? Isso aí precisa Fica ver. A questão, né? Precisa saber se... Porque a pensão... Precisa ver se existe algum processo, né, doutora Tabata? Tem que ver se realmente tem algum processo, o número do processo, direitinho. Se o senhor já recebeu a citação, se o senhor quiser alguma informação, dá uma passadinha no escritório que a gente conversa, ou procura um advogado da sua confiança. A gente lhe ajuda, né? Aí para... Passa mais informações. Senhor Gerson do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu moro na rua Fernando Bisotto, próximo a uma agência de automóveis chamada Madureira Veículos. Eles usam como entrada de garagem parte da rua Fernando Bisotto
e Rua José Eugênio Mille. E nessas entradas colocam o dia todo carros em exposição para venda. Isso não é usar o espaço público para o comércio? Com certeza, eu conheço essa agência e aonde é. Eles usam diariamente o espaço público para venda. E o espaço público não é dele, eles não podem botar carro no espaço público e impedir a ida e vida do cidadão, não é, doutora? Com certeza. É o direito de vida das pessoas. Isso que eles fazem é proibido. Aí eu pergunto, cadê a Altran? Cadê a Polícia Militar? Não é só eles, não. Tem outro ali, também isso aí é uma autoescola também que bota na calçada. Cadê esses órgãos fiscalizadores da cidade? Não tem, meu amigo. A cidade virou uma bagunça. Fazem o que querem com essa cidade. Dona Leda de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou sua amiga e também da doutora Tabata. Tenho 64 anos, tenho diversos problemas de saúde e em Bom Jardim e outras cidades já tem gratuidade para pessoas com mais de 60 anos. Por que Nova Friburgo não tem essa gratuidade? Dona Leda, Nova Friburgo não tem gratuidade no ônibus com as pessoas de 60 anos, porque não tem nenhum vereador que apresente um projeto na Câmara dos Vereadores para aprovar. Porque acima de 65 anos, as pessoas não pagam ônibus. De 60 a 65 anos, precisa ter uma lei municipal. N municípios já tem essa lei municipal. E Nova Friburgo não tem, porque não tem nenhum vereador com coragem de apresentar uma lei para ajudar as pessoas, os idosos nessa idade, e defender lá na tribuna a sua lei. É por isso que não tem. Aí são os vereadores que vocês votam e que não faz nada pelo povo, nem pelo idoso, por ninguém. É só um vereador pegar, é um projeto simples, já existe N projetos desses, não precisa nem pensar para fazer, não precisa nem trabalho para fazer, é só copiar e apresentar lá e defender o seu projeto. Né, doutora Tala? Com certeza. Não é só isso que falta, não falta mais nada. Dona Maria de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você falou em reforma tributária, mas como vai haver isso se o governo cada vez gasta mais? É o mesmo que uma família que tem uma renda de R$2.000 por mês e gasta 3. O que vai acontecer? Uma hora a coisa vai explodir. Só que no caso do governo, a explosão é sempre na cabeça do povo. Perfeita a sua colocação, e eles agora pediram à Câmara para aprovar que eles gastem mais. Eu não acredito que isso vai passar na Câmara, porque se isso passar na Câmara, minha gente, vamos virar Venezuela, não tenha dúvida nenhuma. É esse o governo que está aí, é esse o governo que ninguém toma providência. Por isso que eu digo, Dona Maria, alguma coisa vai ter que acontecer nesse país. Isso não pode ficar mais do jeito que está. O Collor, por muito menos, foi tirado disso aí. Quem é que lembra quando caçaram o Collor? Foi por um veículo, marca Elba. E essa mulher, esse PT, está fazendo o que quer nesse país, gente. E não existe nenhuma providência. Dona Heloísa de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu tenho uma irmã que vive com um senhor há mais de 20 anos. Ele é funcionário público federal, aposentado. Com a minha irmã, ele não tem filhos e também não é casado oficialmente. Ele teve um relacionamento anterior, foi casado e com essa primeira esposa ele teve 2 filhos, inclusive dessa primeira esposa, ele não se separou legalmente. Eu queria perguntar à doutora Taba se ele vier a faltar, como ficaria a situação da minha irmã. A justiça divide a pensão entre as duas, divide entre partes iguais, doutora Taba? Bom, dona Heloísa, vai depender muito do que vai se comprovar do juiz. Alguns juízes, eles vão dizer, você está casada no papel, mas você não morava com ele, então você não tem o direito. Você está casada com ele, mas ele vive, vamos dizer, em união estável com aquela pessoa. Então, vamos dividir em partes iguais essa pensão. Mas eu orientaria a senhora que conversasse com a sua irmã, que sua irmã conversasse com ele para que ele providenciasse o divórcio
e providenciar, não precisa casar, mas algum tipo de documento que comprove que a sua irmã seja dependente dele, junto ao INSS, junto àquele órgão, ou vai ao cartório e faz uma certidão de união estável para evitar maiores transtornos, mas dos males o menor, a maioria dos juízes vão entender pela divisão em partes iguais. Senhor Maurício de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, ontem, na TV Zoom, ou TV Câmara, eu assisti enojado a entrevista do presidente da Câmara, Márcio Damasio. O entrevistador, em momento algum, colocou o vereador na parede, questionando o mesmo a respeito da manutenção para a próxima legislatura dos 21 vereadores. Que coisa patética, o entrevistador chegou ao ridículo de elogiar a foto do vereador no site oficial da Câmara. Só você mesmo, Nia, para desnudar isso. Gente, que absurdo. Que loucura, que loucura. Nova Friburgo, cidade atípica. É isso aí. Senhor Caetano do Centro, obrigado pela sua participação. Niedo, é muito difícil acreditar em mais alguma coisa. Até a oposição ao prefeito Rogério Cabral, que era muito pequena, já se bandeou para o lado do prefeito. O cara de pau do vereador Zezinho do Caminhão agora tem 3 cargos no governo e vivia fazendo demagogia. É da mesma curriola dos outros. Ué, mas é mesmo, Zezinho falava, dizia, já tem 3 cargos. Para mim, seu Caetano, só está me dando uma informação que eu realmente não sabia aí, doutor. Ué, já tem 3 cargos. Agora ele está... Seu Caetano é que está informando a gente. Ó. Gente, ele estava em cima do carro agora com os 2 deputados que foram eleitos pela carreata, já está do lado... Nova Friburgo. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. A falta de água em vários estados e o reflexo de políticas ambientais inexistentes no Brasil, meio ambiente negligenciado, o resultado não tarda a surgir. Anos de desmatamento da floresta amazônica para a pecuária, por madeireiros ou para a construção das famigeradas hidrelétricas na Amazônia, que agora, ironicamente, não terão água para a produção de energia. É muita incompetência em gerir o meio ambiente tão massacrado. O resultado está aí para quem quiser ver. A maior estiagem dos últimos 84 anos. Realmente, o Brasil está dividido. A indústria da seca saiu do Nordeste e chegou no Sudeste. Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, confirmada pelo Rio 92, cientistas de renome alertam governantes para os problemas que advêm de poluição, mudanças climáticas, explosão demográfica mundial, extinção de espécies, desmatamentos e lixo, dentre outras mazelas criadas pela humanidade. Mas parece que tudo era motivo para encontros políticos e festas, e ninguém dava importância para um tema tão sério. Agora, os efeitos reais estão aparecendo. Espero que a crise da água no sudeste do Brasil sirva como um alerta mais eficaz. Será que vai alertar essa gente, doutora Tabata? O que a senhora acha? Eu espero que sim, né, Niedo? Mas eu tenho minhas dúvidas. Senhor Pedro de Olaria, obrigado pela sua participação. Doutora Tabata, o Zezinho do Caminhão estava na carreata com Glaube e Wanderson Nogueira, mas tem que tirar dos 2 lados. Mas tem que trilhar dos 2 lados, porque a garganta é profunda. Poxa... Como é que é? Quem que a gente vai... Seu Pedro de Olaria, seu né? Pedro de Olaria. Esqueceu, você se empolgou tanto seu com Pedro a casa. de Olaria. É, seu Pedro. É impressionante. Em quem que a gente vai acreditar? Não tem, né, seu Pedro? Mais ninguém para a gente acreditar.
Lamentável que o Brasil não tenha uma lei específica que puna com rigor o financiamento de atividades de organizações terroristas que, segundo a Polícia Federal, está associado ao dinheiro do comércio das drogas e de outros ilícitos. Afinal, esse consórcio parece ser o elo que conecta o nosso país ao terrorismo internacional. A inexistência de uma legislação não vai garantir ao Brasil um salvo-conduta permanente contra ações terroristas, ainda que a relutância das autoridades em qualificar legalmente o delito precise ser mais bem explicada à sociedade. Por quê? Apesar dos esforços da Polícia Federal, não há crime sem lei anterior que o defina, como institui a Constituição no capítulo 5 do inciso 39. Doutora. Chique. É chique e é difícil. E o país não tem lei. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, deixando um abraço para o nosso querido Joel de Sá Martins. Seu Joel, hoje não deu para vir com o brinco que o senhor tanto gosta, mas eu prometo que no próximo programa eu vou dar um jeitinho. Deixando um abraço para o seu Antônio lá de Muri, que está fazendo muita falta, né, Nildo? Seu Antônio de Muri está fazendo muita falta e me prometeu que amanhã vai estar conosco. Estaremos ansiosamente lhe aguardando, senhor. Me esperem, seu Antônio. Se eu tiver audiência ainda, o senhor me esperem. Estaremos ansiosamente lhe aguardando. Vou agradecer a todos pela participação e por mais uma vez nos permitirem adentrar a vossos lares. Desejando a todos uma boa semana, aos que vão ter um bom feriado prolongado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer todas as pessoas que entram em contato conosco aqui, participam do nosso programa, nos ajudam a fazer esse programa, as pessoas que pelas ruas de Nova Friburgo conversam muito conosco, nos dão opiniões, nos parabenizam pelo trabalho que nós fazemos. Dizer às pessoas que o nosso trabalho é esse, nós nos propomos a fazer esse trabalho, já estamos fazendo esse trabalho, vai completar agora, logo que da virada do ano, vamos completar 13 anos com esse trabalho aqui na TV Focus, fora os 16 para 17 anos com a Associação Brasileira de Assistência ao Consumidor. Quero agradecer a TV Focus, o Jário, Carminha, essa técnica maravilhosa aqui da TV Focus, que não mede nenhum tipo de esforço para toda terça-feira nos colocar no ar para conversar com os nossos telespectadores. Quero mandar um abração bem apertado para o meu amigo Joel de Sá Martins. As pessoas dizem que eu não gosto de político. Joel de Sá Martins, para mim, não é um político. Joel de Sá Martins, para mim, é um amigo que eu tenho um carinho muito especial. Um abração para você, Joel Martins. Quero também mandar um abraço muito especial para uma pessoa que não perde o nosso programa, que está sempre nos dando força, que está sempre nos ajudando, o seu Joel e a dona Ruth, a sua esposa aqui de Olaria. Seu Joel, muito obrigado aí por essa força que eu sei que o senhor nos dá, dona Ruth também, e estamos aí à sua disposição, ou aquilo que o senhor precisar. O seu Joel e dona Ruth, eles residem aqui em Olaria, na rua Raul Parreiras. A todos que nos prestigiam, é muita gente para mandar abraço, é muita gente para a gente falar e o tempo não dá para isso. Mas a todos, eu quero mandar para vocês todos um grande beijo no coração de vocês e dizer a vocês que estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.